Bom dia a todos. Quero cumprimentar a nossa ilustrada mesa, do desembargador Marrei Wint, secretário-geral da escola e também representando o nosso diretor, desembargador Pedro Gagliardi. Quero cumprimentar o desembargador Rulli, presidente do COPEDEM, que é o conselho, que é o colégio permanente de escolas da magistratura. Também o desembargador Vinícius Salles, que é o responsável pelos precatórios lá do tribunal. A desembargadora Luciana Bresciani, que já ressalto mais uma vez, eu entreguei simplesmente um programa sem nada para ela, e ela que concretizou todo esse congresso. Sem ela isso não teria lugar, esse evento não teria lugar. E também o nosso querido Marco Antônio Inocente, que vem aqui nos honrar com sua presença, representando a Ordem dos Advogados. Cumprimento assistentes, advogados, desembargadores presentes. E passo a minha palestra. Bom, a minha palestra é a 7ª, se nós contarmos todos os colegas e todos os palestrantes que se manifestaram. Então, eu pensei, bom, a 7ª palestra acho que não vai sobrar nada para eu falar, né? Porque todos falando sobre precatórios, 7ª palestra, mas não, houve uma criatividade impressionante, né? Os assuntos foram fluindo e cada palestrante levou o tema para um lado e foi uma surpresa, uma riqueza de informações que nós ficamos assim estupefatos. Eu fiquei estupefato, estou felicíssimo com o resultado, com o aproveitamento desse congresso, com as palestras de ontem. Mas eu vou aqui, alguma coisa evidentemente eu vou repisar, porque como temas diversos, principalmente sobre a emenda 62/09, alguma coisa eu vou falar que algum palestrante já falou. Mas vou dar meu entendimento, minha opinião. Bom, em primeiro lugar, nós sabemos, ontem foi dito isso, que os precatórios, na verdade, não se trata só de um problema. Trata-se, sim, também de um bom negócio para o administrador. Isso que ficou bem frisado ontem, inclusive na palestra do Dr. Fernão Borba. Trata-se de um bom negócio para o administrador e por isso que não há vontade política para a resolução desse problema. Transformou-se numa vergonha nacional. Eu não vou aqui criticar mais, porque o Dr. Kiyoshi Arada já teceu um rosário aí imenso contra isso, mas lógico que no curso da minha palestra eu vou dizer todos os problemas e umas delas dessa questão. Bom, em primeiro lugar, eu costumo sempre citar nos meus votos uma lição que vem de um livro do Dr. Carlos Valder do Nascimento, em parceria com o Dr. Ives Gandra, e ele fala justamente isso, da irresponsabilidade da atividade estatal. Que não há planejamento, não há nenhum equilíbrio nas contas, e por isso, enquanto o administrador, enquanto o agente público se conduzir dessa forma, não haverá efetivamente possibilidade de resolver esse problema. E nós vimos também que não é só isso, é um interesse econômico, interesse do próprio administrador em manter essa situação. É verdade que nós verificamos em alguns casos, aqui na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, alguns caminhos alternativos para liquidar os precatórios. Como, por exemplo, o acordo por intermédio de verbas do BIRD. A Prefeitura andou fazendo esses acordos por intermédio das verbas do BIRD, mas esse acordo foi profligado, ele foi derreado pelo órgão especial, porque, na verdade, embora por maioria, ele vinha sendo derreado em todos os casos, afastado, porque, na verdade, a Constituição, no seu artigo 100, proíbe a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais. Então, com isso, inclusive, até decisão do Supremo, nós citávamos uma decisão famosa do ministro Celso de Mello, e essa questão da designação de casos e pessoas, evidentemente, não é possível, e é o que acontece aí, que pinça um determinado credor, e aí esse credor, fazendo um acordo tal, pretere os demais, e a coisa vai nesse pé, e não interessa se a verba é ou não é do BIRD. O fato é que houve a preterição. E nós temos aí, como já extensamente falado, exaustivamente falado, 3 moratórias. A primeira do constituinte originário, ainda vai lá. Constituinte originário, o artigo 33 do ADCT, que foram aquelas 8 parcelas, e aquilo foi girando, e até hoje não se pagou
nada, praticamente nada. Está tudo aí desde 88, nós estamos aqui em 2010 e nada. Em seguida veio a moratória do artigo 78, que deixou de fora os precatórios alimentares. Essa moratória veio com a emenda 30/00, foi questionada no Supremo Tribunal Federal e a coisa ainda está rolando por lá. E agora, a 62, para a surpresa de todos, a emenda do calote, a 6209, uma emenda altamente complexa, que dá uma roupagem técnica na coisa, de modo a demonstrar, querer pretender demonstrar que se procura tratar o assunto de uma forma séria, mas na verdade não é isso que ocorre, porque enrolou a coisa mais ainda. Bom, mas eu vou tratar das modificações perenes, inclusive a doutora Elaine já falou, já adiantou muita coisa, mas eu vou colocar na minha visão algumas modificações. Em primeiro lugar, o artigo 100, com essa emenda 62, a parte permanente, porque nós temos as duas partes, a parte permanente e o regime especial, que é a parte transitória, que é a parte transitória entre aspas, né? Que trata da moratória, que trata do regime especial. Então, na parte permanente, nós tínhamos no artigo 106, 6 parágrafos. Esses 6 parágrafos foram transformados em 16 parágrafos. 16. Então, em primeiro lugar, excluiu-se a expressão, à exceção dos créditos de natureza alimentícia, do caput, do artigo 100. Isso foi para o parágrafo 1º, que passou a tratar dos créditos alimentares. Antigamente, até a emenda 37, o crédito alimentar era tratado pelo parágrafo 1º-A. E agora ficou no parágrafo 1º, que foi acrescentada a ressalva de que esses créditos não terão uma preferência relativa, porque no parágrafo 2º nós temos uma preferência outra absoluta, que já foi dito ontem pela doutora Elaine, que é a preferência dos idosos e dos portadores de doenças graves, de enfermidade grave. Esse crédito dos portadores de doença e idosos está no parágrafo 2º. São créditos alimentares só, não créditos normais. Os portadores de enfermidade e os idosos só poderão exercer a preferência se detiverem créditos alimentares, não o crédito normal. E esses créditos terão preferência até um limite que é o triplo do valor da RPV. A RPV é a requisição de pequeno valor, que, como todos sabem, escapou da moratória e também independe de precatório. RPV, requisições de pequeno valor. Bom, aqui no parágrafo 2º, então, ficou essa preferência absoluta, que a doutora Elaine chamou de superpreferência, mas até o triplo do valor da RPV. O restante cai na vala comum. Então, nós tínhamos, essa é uma novidade que vem vindo a partir do Supremo Tribunal Federal. O ministro Eros Grau tem um voto fabuloso que nós citávamos, eu pelo menos citava no meu voto a respeito do sequestro humanitário. Também houve inovação no tribunal, passou-se a decretar o sequestro humanitário sistematicamente. Isso começou com o voto do desembargador Laerte Nord, que ousadamente, e pensando também na situação de sua mãe, que estava numa situação difícil e tinha precatório para receber. Aliás, não tinha precatório para receber, mas se tivesse, ele pensou, se tivesse um precatório para receber minha mãe do jeito que ela está doente, como seria? Então eu acho que o juiz também tem que se colocar no lugar da parte. Eu acho importante isso também. Lógico, o juiz tem que estar isento, mas ele tem que se colocar no lugar das partes para saber o que elas estão passando efetivamente, para poder ter uma visão ampla da lide. Mas ele pensando na mãe dele, que não tinha crédito a receber, mas se tivesse, ele colocou a situação de uma forma até sentimental, e no final das contas, houve todo aquele aparato técnico para justificar esse sequestro humanitário. No ministro Celso Limonge, o desembargador Celso Limonge, hoje ministro convocado, lá do Superior Tribunal de Justiça, acabou encampando isso, depois o desembargador Belloc, e agora também o desembargador Viana, até a emenda 62. Mas isso foi uma criação jurisprudencial a partir do próprio Supremo. Só que surgiu um problema, porque às vezes sequestravam um valor altíssimo,
a título de sequestro humanitário que nem era necessário para tratar aquela doença. Então ficou uma coisa meio sem critério, né? Porque às vezes um crédito de elevadíssimo valor era sequestrado para tratar uma doença que poderia ser tratada com o valor de 1/3 daquele crédito. Então houve muita discussão a respeito, mas o plenário do órgão especial continuou deferindo esses sequestros. E agora está aqui na lei e já está regulamentado, vai até o triplo. Não sei se esse triplo seria suficiente, mas talvez até um percentual ou uma fração do crédito de super preferência poderia ter sido fixado aqui. Uma fração ou um percentual do crédito. Mas ficou aqui o triplo do valor do RPV. O valor do RPV, que já passou aqui para o parágrafo 3º, não é? Ele tem agora um mínimo para evitar abusos do administrador. Então o mínimo agora é o valor do maior benefício previdenciário. Esse seria o mínimo, né? E o máximo, e os valores outros serão aí fixados por intermédio de leis até 180 dias, e se não ocorrer, de acordo com a parte transitória, os valores serão de 30 e 40 salários mínimos, 30 para os municípios, 40 salários mínimos para os estados, se não advierem essas leis e os estados não resolverem, os municípios não resolverem nada a fixar nesses 180 dias. Bom, então nós temos aí, basicamente, os créditos, em primeiro lugar, de alimentares, de portadores de doenças e também idosos. Depois nós temos os créditos simplesmente alimentares. Depois nós temos os créditos alimentares. E nós temos também uma outra preferência que estava na emenda 30, no artigo 78, no parágrafo 3º, que já foi adiantado ontem pela professora Elaine, que era a preferência da desapropriação dos imóveis residenciais, que, segundo o parágrafo 3º, deveriam ser pagos em 2 anos. É verdade que aqui nós temos um enunciado no Estado de São Paulo, na seção de Direito Público, que determina a avaliação prévia judicial. E isso vem tornando mais difícil haver uma diferença de crédito por residência, principalmente nesses casos em que o sujeito perde a própria residência, o cidadão perde a própria residência. Os juízes têm sido rigorosos. Então, seria difícil haver uma diferença aí. Mas, em havendo essa diferença, eu pergunto, essa preferência do artigo 78, parágrafo 3º, persiste? Porque a emenda 6209 nada disse. Silenciou-se a respeito e jogou tudo na vala comum. Então, quero crer que aí nós vamos ter que construir um entendimento, um pensamento. Isso me ocorreu ontem, inclusive, nessa palestra da doutora Elaine, me ocorreu se essa preferência haveria de persistir ou não. E nós devemos, então, construir um raciocínio jurídico no sentido de talvez manter essa preferência. Porque está ali no artigo 78, é um caso especial, não é? E nós precisamos pensar como vamos fazer, ainda não tivemos oportunidade de julgar algum caso a respeito. É importante notar que, pela moratória, a questão da preferência, dessa classificação que nós estamos falando, se houver empate na ordem cronológica, terá primazia o crédito de menor valor. Isso está no parágrafo 7º do artigo 97 do ADCT, introduzido pela emenda. Na parte permanente, nada se diz. Não sabemos se isso vai ser aplicado também na parte permanente, por analogia, nesse caso de empate. O parágrafo 5º, que trata do RPV, nós já dissemos, e o parágrafo 1º anterior da emenda 30 passa a ser o parágrafo 5º, que trata da inclusão de verba necessária ao pagamento dos débitos constantes e precatórios até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte. Isso foi falado exaustivamente, com atualização. Isso foi falado exaustivamente. Agora nós sabemos que, por exemplo, no caso de desapropriação, os juros são contados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte à inclusão do crédito. Não sei por que 1º de janeiro, porque pela Constituição o administrador teria condições de pagar o crédito até o final do exercício. E parece que a melhor solução seria realmente manter aquele entendimento anterior de que os juros moratórios fluiriam desde o trânsito em julgado. Mas, enfim, o Superior Tribunal de Justiça resolveu
encampar esse entendimento de que o valor dos juros deve ser contado, o valor dos juros deve ser contado desde 1º de janeiro do ano seguinte à inclusão no exercício do precatório. Não sei porque 1º de janeiro, porque até o final do ano é possível o pagamento de acordo com a Constituição. O parágrafo 6º agora da emenda passa a ser o antigo parágrafo 2º, considerada essa emenda 30 e a 37 também. Nós temos uma outra emenda que é a 37, alterou alguma coisa também aqui na parte permanente. Trata da obrigatoriedade de consignação ao Poder Judiciário dos valores dos créditos em aberto. Já foi discutido o que significa consignação ao Poder Judiciário. Consignação do Poder Judiciário não significa outra coisa senão depositar a favor do Poder Judiciário. Isso não vinha sendo cumprido. Isso agora parece que será cumprido de uma forma, é verdade, um pouco estreita, mas será cumprido porque existem as contas especiais que a emenda determinou que fossem abertas. Mas a consignação deve ser assim, ou seja, depósito, e sempre foi assim, depósito pela lei, pelo menos tecnicamente, pelo menos pela Constituição, depósito a favor do Judiciário, para que o Judiciário venha a gerir essa questão dos precatórios. Mas isso, evidentemente, não aconteceu. É oportuno lembrar também que esse dispositivo, o parágrafo 6º, que é no antigo 2º, autoriza o sequestro, tanto nos casos de preterimento, como nos casos de falta de alocação de recursos. Isso é uma novidade, porque na parte permanente não havia esse dispositivo da falta de alocação de recursos. No início era só o preterimento. Depois, com a emenda 30, artigo 78, os créditos sujeitos ao artigo 78, aí houve a possibilidade de sequestro também por falta de pagamento e omissão orçamentária. E agora nós temos uma novidade que também por falta de alocação de recurso, omissão orçamentária, o sequestro é possível também aqui na parte permanente, não só o preterimento. A falta de pagamento, só a emenda 30, artigo 78. Por enquanto, salvo o que nós vamos dizer mais para frente sobre a moratória, que também é bastante restrita com a questão do sequestro. Já o parágrafo 7º é o antigo parágrafo 6 da emenda constitucional 3702, que trata a responsabilidade por ato omissivo do presidente, como se o presidente fosse omisso, né? Como se o tribunal fosse omisso, e ainda reforça dizendo que, além de responder por responsabilidade, será processado, será representado perante o Conselho Nacional de Justiça. Coisa severíssima para o presidente do tribunal, que tem sido omisso, que tem deixado de pagar os credores de precatório. Como se fosse isso. Como se fosse isso. É uma roupagem toda colocada de uma forma canhestra e de uma forma totalmente distorcida. Porque, na verdade, nós sabemos que o problema está com o devedor. O parágrafo 8º é o antigo parágrafo 4º da emenda constitucional 3702, que trata da proibição de expedição de precatórios complementares, suplementares e também fracionamento, repartição, etc. e tal. Ontem já foi falado, o Tribunal Engenhosamente de Justiça no regimento passado encontrou no inciso 5º do artigo 336 do regimento interno a possibilidade de complementar os precatórios que eram pagos de forma defasada, com depósitos insuficientes. Então, de forma inteligente, encontraram uma saída e o regimento passou a autorizar a expedição de precatório complementar no caso de pagamento insuficiente para que fosse satisfeito em 90 dias. Eu tive a oportunidade de pegar um caso desse na época do prefeito Jânio Quadros e eu intimei o prefeito Jânio Quadros a cumprir esse acordo em 90 dias, um acordo que determinava a complementação em 90 dias. Ele deixou de fazê-lo, eu processei por desobediência, representei para processá-lo sob pena de desobediência, fui ao Tribunal de Alçada, que era o autor do acórdão, e o Tribunal de Alçada todo fez pressão no Tribunal de Justiça, e no final das contas houve o sequestro efetivo da verba e foi pago. Mas o Supremo Tribunal Federal, na ADI 29 e 24, isso já foi dito ontem pela doutora Alexandra, resolveu reconhecer a inconstitucionalidade em termos dessa emenda
Então fez uma interpretação conforme dessa emenda, desse dispositivo do regimento, fez uma interpretação conforme para dizer que seria possível apenas a expedição desses precatórios complementares apenas no caso de engano, de erros e de inexatidões. Então permaneceu o dispositivo, mas com essa interpretação, e com isso profligou, com isso afastou, acabou com essa engenhosa ideia de pôr em dia os precatórios do Tribunal de Justiça. Agora, com relação à divisão dos precatórios, tem um acordo aqui dos ministros Sepúlveda Pertence, um famoso acordo do ministro Sepúlveda Pertence, deferindo e entendendo a possibilidade, no caso de litisconsórcio facultativo, a divisão dos precatórios, repartição dos precatórios para fim de os credores se beneficiarem com a RPV. Então, esse acordo do Sepúlveda Pertence é um marco, é no RE 484770 da primeira turma, de 2006, e nesse sentido nós temos também o enunciado número 5 da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. E diz o seguinte: no litisconsórcio facultativo é possível individualizar o precatório. No tocante aos honorários, permaneceu o entendimento de que não haveria possibilidade de repartição e de cobrança em separado dos honorários. E aí nós temos aí um acórdão no AI 537733 do Rio Grande do Sul, ministro Eros Grau, 537733, quem quiser anotar, e dizia o seguinte: o fracionamento, a repartição e a quebra do valor da execução são vedados pela Constituição do Brasil, de acordo com o artigo 100, parágrafo 4º. Também aqui nós tivemos no Tribunal de Justiça uma resolução, a 19905, sobre essa questão dos precatórios e dos honorários, e houve uma alteração pela resolução 446/08, que eu tive a oportunidade de votar a respeito, porque fiquei num órgão especial até recentemente, até junho como eleito, fui eleito em 2006, depois reeleito em 2008, fiquei até junho, e tive a oportunidade de votar nessa matéria também. E diz o seguinte, o artigo 3º, na parte final: ao advogado é atribuída a qualidade de beneficiário quando se tratar de honorários sucumbenciais, e seus honorários devem ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor, para fins de classificação do requisitório como de pequeno valor. Então essa é a resolução 19905 do órgão especial do Tribunal de Justiça, alterada pela resolução 44608, que vai justamente ao encontro do entendimento do Supremo Tribunal Federal. O parágrafo 11 do artigo 97 prevê, no regime especial, a possibilidade de desmembramento do precatório expedido em favor de diversos credores, só que dá com uma mão e retira com outra, como já foi dito ontem, se não me engano aqui, pelo Dr. Conte ou pelo Dr. Arada, não me recordo direito. Mas foi dito aqui que, pelo Dr. Fernão, foi dito aqui o seguinte, que dá com uma mão e tira com a outra, porque proíbe o enquadramento desses litisconsórcios no RPV, né? E isso é um verdadeiro absurdo, porque a economia processual, como foi dito pelo Dr. Fernão, ela justamente indica a possibilidade, e o caminho é esse de haver litisconsórcios facultativos para que haja o desafogo, para que haja uma celeridade na prestação jurisdicional, e no final das contas o credor, o litigante que acaba exercendo esse direito e que acaba seguindo essa norma da economia processual, vem penalizado com essa questão do RPV, sem falar na quebra do princípio da isonomia. Porque quem litiga pelo fato, uma questão meramente formal, o credor que litiga solitário ele tem direito ao RPV, e aquele que litiga em litisconsórcio não terá direito a esse benefício. Eu prefiro, então, fazer o seguinte: por que não interpretarmos esse dispositivo conforme, não é? Conforme o artigo 5º caput, conforme a sistemática constitucional, no sentido de que a proibição se referiria apenas ao litisconsórcio necessário. Então, eu acho que nós poderíamos fazer uma interpretação conforme desse dispositivo para que se restrinja a questão ao litisconsórcio necessário. Outra hipótese de desmembramento que nós temos obviamente, a do parágrafo 2º do artigo 100, porque nós temos o pagamento do triplo e o restante ficará na vala comum dos créditos alimentares. Então é uma espécie de desmembramento também já prevista pela Constituição, idosos e portadores de doenças graves.
O parágrafo novo constitui novidade, porque prevê a compensação dos débitos do credor originário. Veja bem, credor originário, nós sabemos que os precatórios têm circulado como título de crédito. Ontem isso foi dito aqui pela doutora Alexandra. Mas a compensação contra o credor originário, ela deve ser realizada e pasmem, parcelas vincendas e objeto de parcelamento. Eu confesso que nunca vi tamanha ofensa e agressão à Constituição, a cláusulas pétreas da Constituição. Porque o cidadão que tem um parcelamento, que fez um acordo com o Estado, que vai pagar as parcelas de acordo com aquele prognóstico, aquele programa feito, inclusive inserido na sua contabilidade. Ele, pelo fato de ter um precatório, ele será punido, porque a dívida vencerá antecipadamente. Vejam, senhores, é um verdadeiro absurdo, e isso o judiciário, obviamente, há de coibir, porque haveria ofensa aí ao ato jurídico perfeito, haveria ofensa aí séria também até ao direito adquirido, não é? Fora que a cobrança desses débitos antecipados deixaria o credor de precatório em situação desvantajosa em relação àquele que não tem crédito nenhum, que vai cumprir o seu parcelamento normalmente, porque felizmente para ele não é credor do Estado. Então há mais uma punição aqui para quem o Estado deve justamente para... Então é uma situação bastante complicada, bastante difícil. Então eu acho que essa disposição tem que ser interpretada de uma forma mais restrita e de acordo com o inciso 2, parágrafo 9 do artigo 97, esse sim está em termos na parte especial, na parte da moratória, que diz o seguinte: permite a compensação de débitos líquidos e certos, vencidos e constituídos até a expedição do precatório. É isso que está na parte especial. Por que na parte permanente esse monstrengo, essa excrescência? Né? Então, nós temos também que dar uma interpretação aí e coibir esse exercício, essa disposição, essa norma, que nos traz até, nos causa verdadeira, nem sei que palavra dizer, porque é complicadíssimo. Bom, nós vamos ver também à frente que será possível a compensação em favor do credor. Mas essa compensação é uma compensação bastante restrita. Ela só vai ocorrer no caso de não liberação tempestiva dos recursos, que é no parágrafo 10, inciso 2 do artigo 97. Então, nesses casos, haverá compensação e é um caso raro. Então, os senhores vejam que para a Fazenda nós temos uma compensação ampla e irrestrita, incondicional. E já para o credor, uma compensação bastante estreita e condicional. E ainda por cima na parte transitória. Bom, com relação à compensação dos precatórios, nós temos aqui que ficaram convalidadas todas as compensações realizadas até hoje. O artigo 6º é nesse sentido da emenda. E com isso, ontem já foi dito, aquela repercussão geral que trata justamente dessa questão da compensação, se era possível ou não, fica prejudicada. Fica superada essa repercussão geral. Agora nós temos uma outra discussão que vem surgindo e nós temos um problema lá na Câmara, e eu estou ficando vencido em todos os casos, inclusive contra o voto da doutora Luciana e dos demais, que é a compensação dos créditos alimentares por força do parágrafo 2º do artigo 78. Então o artigo 78, a emenda 30, só alcança os créditos não alimentares e permite a compensação que, como disse o doutor Arada, na verdade não seria bem uma compensação, é o poder liberatório, né, do valor, poder liberatório do valor, o valor fiduciário, e então ficou a situação de que os credores não alimentares, eles têm o direito de compensar o crédito naquela hipótese do parágrafo 2º do artigo 78, mas os alimentares não, porque a emenda constitucional 30 não os alcança. Confesso que também é outra situação bastante esdrúxula, porque a sistemática constitucional é toda no sentido de prestigiar o credor alimentar. Então, por que o credor não alimentar tem direito à compensação e o alimentar não o tem? Fica uma situação bastante contrária até ao artigo 5º da Constituição
e todo o sistema constitucional. Então, acho que a interpretação deve ser feita de uma forma sistemática, de modo que o credor alimentar também usufrua desse benefício, porque é um direito seu, como se o credor não alimentar tem esse direito, o alimentar, obviamente, deve ter. Então, essa é uma questão que ficou aí para ser resolvida na nossa Câmara, que eu estou vencendo em todos os processos. Espero que a doutora Luciana se convença aqui e nós passemos a vencedores. Aqui nós temos vários arestos que eu trouxe aqui do Supremo Tribunal Federal, e é importante aqui sobre a compensação, ontem foi até lembrado aqui pelo doutor Yasha, uma lei do Estado de Rondônia, Lei 1142/2002, que permite a compensação. Esse Estado foi até ousado e permitiu a compensação. Ali o problema é sério. Eu estive lá em Rondônia, fiz uma palestra lá e o problema dos precatórios é seríssimo. E quando eu fiz a palestra, o auditório estava lotadíssimo, não só de magistrados, mas também de procuradores federais, do pessoal do Tribunal de Contas. Está todo mundo mais ou menos perdido ali. Inclusive há um precatório ali de um valor imenso que, se for pago, vai acabar com as finanças do Estado. E está uma situação bastante difícil, virou uma coisa quase que pessoal ali, e o povo fizeram mais de 40 perguntas ali. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui alguns acordos que permitem a compensação, mas no regime da emenda 30, porque antes não era possível aqui, dizia o seguinte: previsão normativa de cessão de prédio utilizar subsequente liquidação, impedimento, artigo 100, esse é um acordo anterior à emenda 30, do Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio, de 99. Mas depois, com a emenda 30, como nós sabemos, o Supremo passou a permitir, porque haveria aí o poder liberatório de acordo com o parágrafo 2º. O parágrafo 11 da emenda 6209, desculpe, ontem nós já, tanta emenda que tem, um falou 32, agora eu falo 6202, todo mundo está meio perdido aqui. Mas a emenda 6209, o parágrafo 11 traz uma novidade, que é a compensação com a aquisição de imóvel público do respectivo ente devedor. Bom, essa disposição traz essa novidade, mas ela depende de lei, e por enquanto ela não se aplica, não é auto-aplicável. A questão da atualização dos precatórios e dos juros. Bom, nós vimos que agora, primeiro com aquela lei 11.960, e agora também com essa emenda, nós temos os juros e a atualização de acordo com a caderneta de poupança, juros simples, etc. E ficou a situação se seria ou não aplicável isso a partir da ex-tunc, né? Ex-tunc, desde aquela época. E agora nós sabemos que nós citamos a jurisprudência, nossos acordos também são no sentido de que se aplica a partir de agora, ex-nunc. Mas, antes disso, eu quero relatar que o órgão especial já vinha autorizando a adequação dos índices inflacionários, porque nós sabemos que houve uma alteração dos índices inflacionários, daqueles índices de fevereiro de 89, janeiro e fevereiro de 89, para 42,72 e 10,14, e isso provocou uma alteração também na tabela prática do tribunal. Hoje nós temos uma tabela prática específica, que eu tive a oportunidade de ser relator, de fazer com que se aprovasse, específica para a emenda 11.960, para a lei 11.960. Nós temos uma tabela específica para essa lei, mas até o advento desse diploma, a tabela era a tabela prática normal do Tribunal de Justiça, e foi obrigada, sofreu essa correção com os índices de janeiro e fevereiro de 89. Isso o tribunal vinha permitindo, mas não efetivamente a alteração dos juros. Por quê? Porque havia aquela discussão, e isso ficou até uma situação bastante curiosa, porque a questão dos juros, se eram aplicáveis de forma corrente, desde o início, desde do prazo inicial até o pagamento efetivo, ou desde o não pagamento, somente os juros moratórios, isso ficou uma situação bastante complicada no órgão especial. Uma corrente entendia que o crédito se consolidava com a emenda 30 ou 78 e somente com o inadimplemento, e depois desse inadimplemento iriam os juros apenas moratórios e não os compensatórios nos casos das desapropriações. E outra corrente entendia de forma diferente que os juros
seriam aplicados, não houve pagamento, então os juros seriam aplicados de uma forma fluente, desde o momento em que o crédito deveria ter sido pago, e sem exclusão dos compensatórios, porque isso estava na sentença, se isso estivesse na sentença, se isso estivesse na decisão judicial, porque se nós alterássemos isso, haveria uma afronta à coisa julgada, uma afronta porque a questão dos juros, a questão do precatório, é uma questão de ordem administrativa, a súmula 311 do Superior Tribunal de Justiça. Então, nós não poderíamos, numa seara administrativa, alterar uma decisão judicial, não é? De modo que o tribunal ficou bastante titubeante e chegou num ponto que o desembargador levantava para ir ao toalete, a votação era de um jeito. Se ele voltava, a votação era de outro. Então ficou muito apertado ali, muito apertado. Eu, particularmente, me filiei àquela corrente em que os juros deveriam fluir normalmente, de acordo com a sentença, os compensatórios. Até citava uma lição do nosso querido José Afonso da Silva, que entende o seguinte, que entende que a lei pode perfeitamente alterar, pré-ordenar questões para a rescisão da coisa julgada, mas não atingir a coisa julgada diretamente, que era isso que estava sendo feito. Então a coisa julgada está ali, de repente não para tudo. Não é isso. O que foi decidido não vale nada. Está relativizado isso, porque aqui nós somos do órgão especial e nós vamos mudar porque administrativamente nós podemos fazer isso. Então eu achava um verdadeiro absurdo. E a questão dos juros ainda não está resolvida lá. Não sei agora com a nova composição como é que ficou. Mas nós temos aqui, eu cito diversos acórdãos aqui do órgão especial. Um deles é o 171082. O outro, também cito aqui um acórdão do ministro Teori, que diz o seguinte: parcelamento, artigo 78 do ADCT, pedido de sequestro, presidência do Tribunal de Justiça, exclusão de juros moratórios e compensatórios, competência do juízo da execução. Além do que, é de ser valorizado o juízo natural, né, que o juízo natural dessa questão é, efetivamente, o juízo da execução. Aqui existem vários acordos também que eu cito do Supremo. O Supremo já era mais do lado dessa outra corrente que entendia consolidado o débito e os juros fluiriam a partir do não pagamento, a partir de cada parcela, da época de cada parcela, e não do momento que deveria ter sido pago. Ontem nós tratamos também, falamos sobre a súmula 17, que trouxe aí algum problema, porque nós temos aí nos créditos, às vezes os juros fluem, como até estavam conversando com o doutor Márcio, nosso querido ali, magistrado de Santos, os juros fluem a partir do evento, que é aquela súmula 54 do STJ, por exemplo, na indenização, né, por ato ilícito, por culpa quiliana ou por responsabilidade civil. E no artigo 50, na súmula 50, pela súmula 54, fluem a partir da citação. Então aquele juro já vinha correndo. Também no caso de desapropriação, nós temos a partir do primeiro dia de janeiro do ano seguinte ao exercício que deveria ter sido incluído. Mas a súmula 17 vem e diz o seguinte: durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos. Então ficou uma situação bastante difícil, né? Porque a súmula 54 não existe, aquela jurisprudência também não está valendo nada sobre os juros a partir do 1º de julho, 1º de janeiro do ano seguinte. De qualquer forma, isso já acabou tratado na emenda 62, como nós veremos, e essa súmula praticamente já fica prejudicada, porque no parágrafo 12 já fala que os juros fluirão de forma simples, de acordo com a poupança, e já diz desde quando. O parágrafo 13 propicia a cessão dos precatórios. Então, agora há a possibilidade aberta de se negociar, de serem negociados os precatórios através das cessões. Elas foram convalidadas, inclusive, todas as cessões realizadas, não é? E assim como as compensações, artigos 5º e 6º, de modo que hoje está francamente aberta a possibilidade de cessão. A única coisa que deve haver é a comunicação ao ente devedor e também à presidência do tribunal para que tenha validade. E essas sessões encontram barreira, não há subrogação quanto aos privilégios dos parágrafos 2º e 3º, que é o sequestro humanitário e o requisitório de pequeno valor. Nesse passo andou bem o Constituinte, porque o Constituinte derivado, porque, evidentemente, esse direito dos portadores e dos idosos é personalíssimo. E com relação ao requisitório de pequeno valor, também qualquer empresa poderia se valer desse artifício para adquirir
inúmeros requisitórios de pequeno valor e negociar esses requisitórios para receber na frente de todos, quando a ideia é justamente beneficiar o credor com esse valor pequeno, geralmente um credor, às vezes, que está necessitado. Então, eu acho que aí, nesse ponto, essa subrogação não deveria haver mesmo. Mas vejam que a sessão agora independe do beneplácito do devedor, independe de qualquer formalidade, a questão de integrou, não integrou, a pedir a substituição processual, assistente de construção social, seja lá o que for, não há necessidade mais disso, é mera sessão, comunicação ao devedor e ao presidente do Tribunal de Justiça, a sessão já passa a surtir os efeitos que dela decorrem. Que são efeitos, evidentemente, que depois as partes vão discutir no âmbito do direito privado, porque é um contrato como outro qualquer. O parágrafo 15 trata do regime especial da liquidação dos precatórios. Isso é um ponto importante. Agora vejam que a parte permanente permite uma lei complementar dispondo sobre a vinculação de receita, prazo e formas de liquidação dos precatórios. Então não é mais emenda. Agora a emenda permite uma lei complementar. Isso pode gerar um abuso seríssimo. Porque, como todos sabemos, a emenda constitucional tem um trâmite bastante complicado, ao passo que a lei complementar não. Então, veja que está aberta uma porta aí muito complicada e muito preocupante, extremamente preocupante. Que agora, por lei complementar, pode haver aí uma nova roupagem a esse calote, e isso nos traz sérias preocupações. É evidente que essa lei, eu vou falar em seguida, só terá vigência a partir do momento em que ela surgir, mas aí não é o que se pretende, não é que pretende o legislador, haja visto o artigo 97. O parágrafo 16 permite à União seu critério exclusivo e que assuma débitos oriundos dos precatórios de Estado, Distrito Federal e municípios. Esse mecanismo é um mecanismo que poderia resolver o problema dos precatórios se houvesse vontade política. Isso foi dito ontem pelo professor Arada, porque a União poderia perfeitamente resolver esse problema. O valor não é tão alto assim para a União e haveria essa possibilidade, mas também há uma crítica aqui do professor Marçal Justem, que diz que isso pode gerar aí tráfico de influência, negociatas, etc. e tal, e esse dispositivo pode ser usado de uma forma pejorativa. Bom, com relação à questão do andamento da matéria no Tribunal de Justiça, eu não vou nem mexer com isso, porque aqui nós temos a autoridade, o Dr. Vinícius, que está lidando com isso, eu nem vou usar, mas com relação à constitucionalidade, já passo logo com relação à constitucionalidade dessa emenda 62. O artigo 97 da disposição transitória criou uma moratória especial, regime especial. Esse regime especial, como já foi visto ontem, palestra da doutora Elaine, nós temos o regime mensal, o regime anual, que é aquele depósito de 1/15 ou 1/12 de um percentual da receita corrente líquida, que a Constituição já define o que é receita corrente líquida. A doutora Elaine também já falou isso, não vou me estender sobre isso. E essa emenda afastou os dispositivos do artigo 100, com exceção do parágrafo 2º, que é o sequestro humanitário, a IPV, compensação, a questão do imóvel também, que depende de lei, a incidência dos juros, isso ficou. Mas o resto ficou afastado. E agora nós estamos verificando nós estamos analisando a constitucionalidade dessa retroação, desse alcance da emenda 62 na parte do regime especial, artigo 97. Bom, nós temos uma ação, como já foi dito ontem, da OAB, Associações de Magistrados, Ministério Público e de Servidores, que ajuizaram essa ação lá no Supremo, MADI 4387, que questiona essa emenda constitucional. Questiona por dois motivos. Primeiro, motivo de ordem formal, que não houve respeito ao artigo 362 do Regimento Interno do Senado, que nas votações de primeiro e segundo turno não houve aquele interregno necessário, que foi feito tudo no mesmo dia, quando, na verdade, deveria haver um intervalo de 5 dias úteis, de acordo com esse artigo 62. Então haveria essa questão de ordem formal. Mas a ação vai mais longe e aponta prejuízo à dignidade humana, Estado democrático, direito de propriedade, ato jurídico perfeito, coisa julgada, moralidade, razoável duração do processo, igualdade. Eu acho que com toda razão, todos esses aspectos foram realmente tocados. Nessa ADI, o ministro Carlos Aires, que é o relator,
determinou a todos os tribunais de justiça que informem o valor devido a título de precatório e de RPVs. Eu não entendi por que RPVs, porque eles estão excluídos da emenda. Mas, de qualquer forma, foi dada essa decisão. Isso no dia 5 de janeiro. A coisa persiste lá, não há notícia de qualquer andamento a respeito disso. E também nós temos uma outra ADI da Anamatra, a de 4.400, que traz aí a questão do abuso no poder legislativo e a quebra aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, essa ADI da 4.400. Na verdade, o que a Anamatra pretende e o inconformismo da Anamatra real é com o fato de tudo ter sido centralizado pelo parágrafo 4º do artigo 97 nas mãos do presidente do Tribunal de Justiça. Esse é o problema da Anamatra. Ela não gostaria de ficar sujeita, que os créditos dela ficassem sujeitos ao presidente do Tribunal de Justiça. Então, na verdade, a ADI, apesar de muito bem colocada, trata dessa questão do poder, abuso no poder legislativo, razoabilidade e proporcionalidade, mas o fim almejado é esse, o parágrafo 4º do artigo 97, que concentram as contas lá no Tribunal de Justiça. De qualquer forma, nós temos ainda pendente a medida cautelar nas ADIs 2356 e 2362, questionando a emenda 30. Essa emenda 30 passou pelo órgão especial como incidente de inconstitucionalidade. Eu fui o relator, refleti muito, verifiquei a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e resolvi deixar quieto por conta dessas ADIs que estavam no Supremo. Então, acabei propus ao colegiado que nós deixássemos a questão a critério do Supremo Tribunal Federal e que, então, nós fizemos uma interpretação conforme ali e também ressaltamos que a questão estava sub judice ali no Supremo Tribunal Federal, que era o órgão máximo, e que então nós não deveríamos nos manifestar a respeito daquela inconstitucionalidade e que ela deveria ser aplicada normalmente. Na época foi o que me ocorreu, porque eu achei que o Supremo ia acabar decidindo a respeito do assunto tão muito rápido, porque a coisa já estava lá há muito tempo, já estava votando, então falei, bom, vamos aguardar a decisão do Supremo. Acontece que nós estamos lá aí 6-5, quer dizer, praticamente já foi considerada a inconstitucionalidade da emenda, quer com relação à retroação, quer com relação aos dizeres dos créditos que decorram de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 99, e está 6-5. Os ministros estão divididos no seguinte: primeiro, uns entendem essa maioria, quer dizer, já considerou inconstitucional, entende que, e estamos aqui em medida cautelar, não na própria ADI, entende esta 10 anos, não é? 10 anos na medida cautelar. E a maioria entende que houve afronta ao princípio da coisa julgada. E os demais entendem que a questão já estaria prejudicada diante do tempo de transcorrido. Agora está com o ministro Celso de Mello, que pediu vista e nós estamos aguardando aí que o ministro decida a respeito e dê um desfecho a esse julgamento, se é que vão dar esse desfecho. Mas, na verdade, realmente essa emenda 62, na parte que alcança os precatórios anteriores, porque ela abarca não só os precatórios anteriores, mas ela abarca também aqueles que foram expedidos no curso da sua vigência, não é? Uma emenda que alcança todo e qualquer precatório em aberto, se bem que a presidência do Tribunal de Justiça, naqueles sequestros que já foram deferidos, ela está extinguindo, naqueles sequestros que já foram deferidos, ela está liberando o valor, que não é alcançado pela emenda, naqueles em que o sequestro já foi decretado, e naqueles, se me corrige o desembargador Vinícius, se não for isso, mas pelo órgão especial nós vimos fazendo isso, e extinguindo os processos em que não houve sequestro, porque haveria aí a sujeição à emenda 62. De qualquer forma, há que haver a opção para que haja sujeição à emenda 62. E eu entendo realmente que há total quebra a cláusulas pétreas, inclusive direito adquirido, coisa julgada, invasão de um poder no outro, efetivamente, quebra a independência dos poderes, aquela lição do nosso querido Alexandre de Moraes dos contrapesos, freios e contrapesos, dos poderes que devem controlar um ao outro e devem se auxiliar, aquilo cai por terra, porque há uma invasão total. O judiciário foi emasculado, como foi dito ontem,
O Judiciário está sem potencial para coibir essa situação toda, não é? O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, acabou se tornando até condescendente com essa situação, e isso tem que acabar, tanto que agora veio essa emenda 62. Há também, efetivamente, um abuso no poder de legislar, desproporcionalidade, desarrazoabilidade, e com isso, eu, graças a Deus, consegui ali no órgão especial convencer os colegas, pelo menos eu vou citar alguma intervenção, mas são várias e várias intervenções. Agora na quarta-feira nós julgamos uma outra, em que só 3 desembargadores ficam vencidos, e nós conseguimos aqui, ainda que pelo método difuso, não tem valor erga omnes, porque não é um incidente de inconstitucionalidade ainda, deverá vir um incidente de inconstitucionalidade, e acredito que o órgão especial seguirá o mesmo entendimento. Nós, do órgão especial, entendemos que a emenda é inconstitucional no seu artigo 97. Porque ela fere todos esses princípios que a OAB já elencou naquela ação, e também o próprio Supremo já entendeu, porque a emenda vai seguir o mesmo destino meritório daquela emenda 30. A emenda 62 segue o mesmo destino meritório da emenda 30, em que os ministros já entenderam que houve afronta à garantia da coisa julgada. E fora essas outras, segurança jurídica, Estado democrático. Então, isso tudo foi colocado no meu voto, eu acabei ficando como relator designado. Os colegas entenderam, até por incentivo de alguns colegas, entenderam, vamos considerar como inconstitucional essa emenda, inclusive o desembargador Bedran, o desembargador Maurício Vidigal. E eu falei, não, nós vamos considerar sim, e no final das contas só 3 desembargadores estão vencidos ali, inclusive com essa nova composição. Agora, num caso lá, pediu vista o desembargador Gastão Toledo Campos, num caso meu, em que eu sou relator, mas o resultado fatalmente será o mesmo, não é? Por 22-3 haverá, o julgamento será de inconstitucionalidade. Agora vamos aguardar um incidente de inconstitucionalidade, porque o incidente de inconstitucionalidade, nos termos do 481, parágrafo único, se não me engano, ele tem força, ele obriga os órgãos fracionários, os demais órgãos fracionários do tribunal, então já tem um efeito muito maior. Aqui nós temos porque a intervenção, na verdade, é um processo político-administrativo, nem um processo judicial é. Mas, de qualquer forma, está aí o entendimento do órgão especial na intervenção 175426, julgada em abril de 2010, e tem tantas outras ali que eu não me relacionei aqui. Bom, então, com relação à constitucionalidade, é isso que eu coloco. Com relação à emenda, à sujeição da emenda, ontem a doutora Elane já falou sobre tudo isso. Eu não vou também me estender, porque também o horário é curto, né? O tempo é curto, mas de qualquer forma eu vou colocar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, e se não houve opção do ente credor, devedor? Se não houve opção, a situação é simples, ele está sujeito ao artigo 33 e 78, no meu entender, do ADCT. Embora a emenda diga que esses créditos são por ela alcançados, penso que, se não houve opção, o credor estará sujeito ao artigo 33 e 78. Não pode o presidente do tribunal, não pode o judiciário, de forma nenhuma, fazer a opção pelo devedor. Isso fere o princípio comezinho de direito administrativo, que é justamente a ingerência na administração. Se não houve opção, é simplesmente porque o credor prefere ficar no regime antigo. E é isso que deve acontecer, porque a emenda não traz solução a respeito disso. Então, é uma questão que eu deixo aí depois para o órgão especial e para os doutores Alcides e Vinícius verificar. Embora parece que a instrução número 2, né, como a instrução número 2 do tribunal, diga que os credores que não tenham feito opção passam a ficar na 1/12avo, na mensal, no regime mensal. Não sei se isso foi alterado. Anual, desculpe. O CNJ parece que também está nesse pé. Bom, o CNJ lançou essa resolução e o CNJ não tinha que falar absolutamente nada a respeito desse assunto. Isso é de responsabilidade do presidente do tribunal, o CNJ não pode interferir nisso. Essa resolução do CNJ, para mim, é inconstitucional, completamente inconstitucional. Eu acho que isso tem que ser resolvido pelo presidente do tribunal. É a responsabilidade dele, pessoal, ele não está obrigado a seguir resolução do CNJ. Agora, se o CNJ, na parte em que o CNJ quis colocar uma certa ordem, até como recomendação, o CNJ poderia ter feito uma recomendação, jamais uma resolução.
porque isso é responsabilidade do presidente. Aliás, no regimento novo, do qual tive a oportunidade de ser relator, nós excluímos o agravo regimental do sequestro decretado pelo presidente ou do indeferimento do sequestro decretado pelo presidente. Por que nós excluímos? Depois de muito discutir. Porque isso é um ato pessoal do presidente. O órgão especial não poderia interferir administrativamente nisso. Então, agora, quem se sentir inconformado vai direto, quem se sentir inconformado vai direto pela via do mandado de segurança. Não mais agravo regimental para o órgão especial, que isso feria a Constituição. Feria porque isso é um ato pessoal do presidente. A Constituição é clara nesse sentido, ninguém pode substituí-lo. Ninguém. De modo que nem por designação. Tanto que o doutor Vinícius organiza tudo, mas não pode decretar o sequestro, não pode fazer a vez do presidente. Mas, embora organize tudo em relação ao precatório, que nós sabemos que o trabalho de Sua Excelência tem sido incansável, tem sido elogiável e tem trazido aí comentários bastante favoráveis. Mas, de qualquer forma, esse regime tem essa questão da não opção. Nós vimos que também não inclui os créditos de pequeno valor, e o regime especial ele está dinamizado por meio de contas especiais. Na verdade, são só duas contas especiais. Uma para mensal, para o regime mensal, e outra para o regime anual. São duas contas. Aí haverá o pagamento dos 50% iniciais, e os outros 50% serão pagos por meio ou de leilão, que vai por deságio ou maior valor, e aí existe todo um critério também, o credor pode apontar uma determinada parcela, indicar uma determinada parcela que vá a leilão, e aí ele tem que se manifestar. Do contrário, se não houver impugnação, não houver discussão a respeito dos créditos, então ele já automaticamente está habilitado a participar do leilão, mas nós temos 50% pagamento normal, ordem cronológica, preferências, e os outros 50% da conta irão ou para leilão, ou para acordo, ou pagamento mesmo dos 50% restante de acordo com a preferência. Então veja, ao meu aviso, por essa emenda, não existe mais, vamos dizer assim, parcelamento por credor. Então não há 8 parcelas, 10 parcelas para cada credor. O credor vai receber o crédito dele, 50%. Os outros 50% ele vai, ou na ordem, receber o mesmo crédito, ou então, por intermédio do leilão, o acordo. O acordo não pode ser implementado ainda, porque o acordo depende de lei. Então, o acordo, por enquanto, está excluído. Então, nós temos o leilão e temos o pagamento pura e simplesmente. Então, não há mais parcelamento daquele crédito. O que há, efetivamente, é o pagamento na ordem, o pagamento total naquela ordem. 50%, depois os outros 50%, se não se preferir fazer o leilão. Né? Se não se preferir, aí vai ter que respeitar a mesma ordem e efetuar os pagamentos, então o pagamento será integral. Então, a meu aviso, é isso que acontece, que me corrija o desembargador Vinícius ou o juiz Alcides, se pensar diferente. Mas me parece que parcelamento de cada crédito não haverá, a não ser o parcelamento, evidentemente, do triplo, que depois a parte remanescente entrará, cairá na vala comum. A receita alíquota também já foi para fins do parcelamento do regime mensal. Já está aqui no artigo, no parágrafo 3º do artigo 97, o que é essa parcela ali, que inclui inclusive os royalties, inclui tudo quanto é recebido pelo Estado e exclui os valores que são repassados ou são compensados por força do regime previdenciário. E nós temos aí a questão da duração dessa moratória, né? Nós vimos que o mensal não tem prazo para terminar. E agora o tribunal, não sei se isso está expresso na instrução número 2, não está expresso. Mas agora a interpretação é no sentido de que o prazo máximo seria de 15 anos. Porque pela Prefeitura, segundo informação do desembargador Vinícius, a Prefeitura demoraria 31 anos e 10 meses para quitar seus precatórios, se a persistir essa adoção do regime mensal. Então, precisamos pensar de colocar cobro nisso e um prazo, porque, evidentemente, isso não é moratória, nós não temos moratória. Aí nós teríamos simplesmente um perdão. É uma permatória, exatamente. E, então, não seria efetivamente uma coisa séria. Então, tem que haver um fim nisso. Questões que eu coloco também a respeito dessa emenda. Os índices são válidos da poupança, nós já vimos, e os juros compensatórios ficam excluídos. Eles estão excluídos, os juros compensatórios, aqui para a emenda já diz isso, que serão aplicados, segundo o entendimento nosso,
apenas daqui para frente. E nós temos agora também, ontem eu acabei de receber um acordo lá do Dr. Flávio Bando pelo e-mail, um acordo não, uma decisão monocrática do ministro Arnaldo Esteves, já decidindo que os dispositivos da Lei 11.960 se aplicam doravante, de acordo com o que já vinha decidindo o Superior Tribunal de Justiça a respeito da MP 2180, que passou a incidir somente a partir do ajuizamento, quando a ação fosse ajuizada já na sua vigência. É o que vai estar acontecendo agora, já começa a se delinear o mesmo entendimento lá no Superior Tribunal de Justiça com relação à Lei 11.960. Vamos ver se eu coloco mais algum complemento, porque aqui o artigo que eu fiz, o trabalho, ele trata de todo o assunto. E, no fim, nós temos aí a habilitação, já falamos, deságio, e é efetivamente o que eu tinha a dizer aos senhores. Deu aí exatamente 1 hora, né? Então, estou terminando minha palestra, agradeço a atenção de todos, agradeço a atenção dos nossos colegas que estão ali por videoconferência, à mesa, e espero que hoje seja um dia bastante profícuo também, como ontem o foi. Obrigado.